Pai, em nome de Jesus eu repreendo tudo aquilo que Satanás poderia usar para tentar roubar a Tua palavra dos nossos corações. Espírito Santo, fala, ministra, edifica nossas vidas e que Teu nome seja glorificado através da verdade, em nome de Jesus. Amém. Eu coloquei como título aqui, fatos e problemas. Então muitas vezes nós temos que discernir a diferença, o que é um fato, o que é um problema. E eu vejo muitas pessoas, porque eu atendo muitas pessoas diariamente, converso com muitas pessoas. Esses últimos dias eu ando com a garganta bem cansada de tanto aconselhar, orar por vidas, de ministrar em vidas. E muitas vezes aquilo que nós vemos que Jesus falando na sua palavra, em Lucas, ele diz assim: meu povo erra porque não conhece a Escritura e nem o poder de Deus. Muitas vezes nós não sabemos quem nós somos, por mais que nós somos ministrados, porque cada vez que você está recebendo a palavra de Deus é uma guerra. O nosso adversário tenta roubar esta palavra, para que ela não entre, não penetre nas suas entranhas. Porque quando a palavra do Senhor tem êxito dentro de nós, ela produz, ela transforma, ela restaura e ela edifica. E muitas vezes as pessoas, no nosso dia, muitos líderes, ele não sabe discernir entre um fato e um problema. Quando Deus fala aqui com Josué, ele diz: Josué, eis que meu servo Moisés, ele está morto. Mas a ti agora cumpre a você assumir esse povo, conduzir esse povo, entrar na terra prometida. Porque assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Porque a dispensação do Espírito Santo de Deus é para todos nós. A manifestação do Espírito de Deus é para todos nós. Independente de quem subirá aqui nessa tribuna para falar, o Espírito Santo de Deus vai manifestar nas nossas vidas e através das nossas vidas. Moisés está morto, um grande líder. Nós sabemos que os demais profetas, Deus falava com visão, falava com revelação para eles, se manifestava através do seu Espírito, mas Moisés, ele falava face a face com Moisés. E quando Moisés morreu, ele vem agora e fala com Josué. E nós sabíamos, amado, que este povo, eles ficaram chorando 30 dias a morte de Moisés. 30 dias, porque perderam um grande líder. E eles, dentro já de adentrar, de chegar à terra prometida. Muitas vezes o nosso adversário também, porque o nosso adversário não muda muita estratégia, ele sempre está repetindo a mesma coisa. Muitas vezes nós que não sabemos discernir, muitas vezes nós que não sabemos abrir os nossos olhos, o nosso coração para a revelação da palavra de Deus, porque as mesmas estratégias que desde que Deus criou o homem na face da terra, o inimigo vem agindo da mesma forma e derrubando multidões e multidão. E nós vemos, eu entendo sempre que Deus tem algo muito grande, muito específico, muito maravilhoso, grandioso para nossas vidas. O adversário sempre vai procurar abortar esse projeto. E nós passamos nas nossas vidas altos e baixos, situações que nós nunca poderíamos imaginar, que poderia surgir na nossa caminhada, e se nós não estivermos preparados e focados naquilo que Deus tem para realizar na minha vida e através da minha vida, da sua vida ou através da sua vida, nós ficamos sofrendo. Muitas vezes ficamos ali bajulando uma dor, uma tristeza, uma angústia, uma perca. Por isso, se você não romper com as coisas do passado, você não vai conseguir conquistar
as coisas no futuro. Todos nós temos que aprender a romper com algumas coisas que nós enfrentemos no nosso passado, algumas percas, algumas desilusões, algumas afrontas, algumas perseguições, algumas injustiças, algumas incompreensões. Se nós não aprender a romper com o passado, dificilmente você vai conquistar as coisas futuras que Deus tem para mim e para você. O Senhor fala no momento que eles estavam tristes. Por isso que nós precisamos diferenciar entre um fato e um problema. Muitas vezes as pessoas estão tratando tudo como se fosse um fato. Eu já expliquei aqui, até mesmo no ministração para os empresários, que é a diferença entre um fato e um problema. Imagina as irmãs aqui convidadas para um casamento, madrinha de casamento, aí você vai lá no salão e a cabeleireira não estava no bom dia dela, e ela erra o teu corte de cabelo, ela erra a cor do seu cabelo. Isso, muitas vezes a pessoa trata isso como um fato. Acabou com a minha festa, acabou com o meu sonho, acabou com o meu projeto, porque errou o corte de cabelo, errou a cor do meu cabelo. Ela trata aquilo ali como se fosse um fato, que não tinha mais conserto. E na realidade aquilo foi um problema apenas. Muitas vezes nós estamos enfrentando alguns problemas na nossa caminhada, na nossa jornada, e nós achamos que aquilo foi um fato. Porque, por exemplo, se uma pessoa sofreu um acidente e muitas vezes precisou amputar um membro do seu corpo, isso é um fato. Isso é uma coisa que muitas vezes é irreversível. E a maioria das pessoas, ela não discerne o que é um problema, o que é um fato. E realmente, Josué estava diante de um fato, aconteceu a morte de um grande líder, mas mesmo assim não era motivo para que a promessa de Deus não se cumprisse na vida deles. Muitas vezes o nosso adversário cria situações na nossa caminhada, nossa jornada, para tentar nos parar, nos aborrecer, nos roubar a nossa paz, a nossa alegria. Eu tinha convicção que ia passar nesse vestibular e eu não passei. Aí eu não vou mais fazer, não vou mais lutar, não vou mais guerrear. Aí eu tinha plena convicção que eu ia passar no concurso federal, mas eu não passei, eu me preparei tanto. E aí não conseguiu. Aquilo para ela foi um fato. Não vou mais, vou desistir. Muitas vezes nós enfrentamos, porque os problemas eles vão passar. Mas aquilo que é fato, ele permanece. E nós precisamos aprender a nos relacionar e tratarmos e diferenciarmos aquilo que tem sido um problema na minha vida, no meu ministério, no meu casamento, na minha família, com meus filhos, com a empresa, com meus negócios, com tudo aquilo que aconteceu, porque se você não romper com as coisas do passado, jamais você vai conquistar as coisas futuras. Quando você olha para a vida de Bill Gates, um homem que faliu algumas vezes com as empresas dele, imagina se ele tivesse desistido, ele tivesse parado. Imaginou Gisele Bündchen, 14 vezes foi reprovada. Imagina se ela tivesse parado, imagina se ela tivesse desistido. Tantos homens e mulheres de Deus no passado. O presidente Lincoln, o maior presidente que os Estados Unidos teve até hoje, ele perdeu para vereador, ele perdeu para deputado estadual, ele perdeu para federal, ele perdeu para senador. E por último ele se candidata a presidente dos Estados Unidos. E foi o melhor presidente que os Estados Unidos teve até hoje. Por quê? Porque muitas vezes nós não diferenciamos um fato do problema. E nós, como filhos de Deus, nós vamos enfrentar muitas situações adversas na nossa caminhada. Eu sempre brinco, se você
imaginasse que há 5 anos, 10 anos atrás, você estaria aqui comigo hoje? Nunca passou na tua mente? Nunca passou na tua mente há 5, há 10 anos que você estaria sentado hoje aqui? Por quê? Porque todas as coisas estão na mão do Senhor. Muitas vezes são livramento, muitas vezes são resgate, muitas vezes Deus te trouxe num propósito, por todas as palavras, tudo aquilo que você tinha, aconteceu algumas adversidades na sua caminhada, e você diz: eu jogo a toalha, não quero mais, não vou mais prosseguir, mas Deus nunca abre mão daquilo que Ele tem para fazer na minha vida e na sua vida. Tudo o que nós precisamos é estarmos focados em Deus. Tudo o que nós precisamos, jamais afastar de Jesus. Tudo o que nós precisamos é reconhecer que toda a nossa força, a nossa proteção, que as promessas de Deus são verdadeiras, que Deus jamais vai mentir para os seus filhos, mas que Deus cumpre o seu propósito através das nossas vidas. Eu tenho ensinado à igreja que o adversário, ele tenta nos derrubar em todas as áreas das nossas vidas. Muitas vezes ele quer encher nosso coração de orgulho. Muitas vezes quer encher nosso coração de vaidade. Muitas vezes ele tenta nos destruir através do alcoolismo, através das drogas, através da prostituição, da fornicação. Ele arma tantos pratos, tanta cilada para tentar nos abortar aquilo que Deus tem para nós, numa divisão, numa crise familiar, numa crise empresarial. O inimigo tenta de todas as formas. E ele não consegue, porque se você se manteve fiel a Deus, fiel às pessoas, mas existe um espírito que tem derrotado e destruído muitos líderes, muitos homens e mulheres de Deus, que é um espírito do desânimo. A última arma que o inimigo lança contra o ser humano. E se você vencer esse desânimo, por isso que Deus falou, Ele sabia, Ele conhecia o coração de Josué. Ele diz: tenha bom ânimo, alegra teu coração, tenha bom ânimo. Assim como eu fui com com Moisés, assim serei contigo também. A mesma promessa que eu tinha sobre a vida de Moisés, eu terei com vocês. O mesmo Espírito de Deus que manifestou no passado, manifesta no presente e no futuro. O mesmo poder de Deus é o mesmo que está sobre as nossas vidas, para que nós possamos continuarmos. E muitas vezes o inimigo lança um desânimo. Porque hoje eu tenho medo de me casar, eu tenho medo de constituir um novo relacionamento, ou até mesmo voltar a namorar, porque eu fui noivo, fui noiva, e fui traído, e aconteceu isso, aquilo. Tantas coisas aconteceram, hoje eu fechei meu coração, a minha alma está triste, às vezes é o lar o qual eu cresci. Então muitas coisas que acontecem, que o inimigo procura frustrar as nossas vidas. E nós estamos no ano da herança e das promessa de Deus para nossas vidas, o ano da justiça dos herdeiros de Deus. Então nós precisamos ter ânimo. Amado, um dos fatos importantes, que quando nós amamos a Deus, e nós amamos as pessoas, esse é um segredo para todos nós crescer. Se você ama a Deus, se você ama a si mesmo, e se você ama as pessoas, porque não adianta você demonstrar o amor pelo seu próximo, se você não ama a si mesmo. Para que uma pessoa cresça, desenvolva, ela precisa amar a Deus, ela precisa amar a si mesmo, e ela precisa amar o seu próximo. E quando nós começamos a amar o nosso próximo, se preocupar com pessoas, isso vai fazer com que você cresça, desenvolva, porque o nosso adversário, ele vai tentar sempre atingir a nossa mente, que nós somos coitadinhos, que nós somos injustiçados, que Deus já não atende a nossas orações, que você não precisa mais orar, buscar a Deus.
Deus, ler a palavra, porque aquilo que você pediu, que você almejava, você desejava, não aconteceu. Ele procura de todas as formas frustrar, usar pessoas para te machucar, para te ferir, para que você pare, desanime. Mas não, Deus tem promessa, que aonde que você colocar a planta dos vossos pés, assim como Deus foi com Moisés, Ele será contigo também. Você recebe essa palavra? A Bíblia fala assim: não se canse de fazer o bem. Porque quando o Senhor fala assim, porque existem pessoas que estão cansadas de fazer o bem. Pessoas que estão cansadas. E a Bíblia diz: não se canse de fazer o bem. Por mais que muitas vezes nós vivemos um momento difícil. Há um texto que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, do versículo 6 ao 12. Ali fala que Paulo estava ali em Troade, e ele estava ali 7 dias, já no último dia, ele começa ali na sinagoga ministrar para a congregação. Eu imagino que aquele lugar estava cheio, porque a Bíblia diz que havia um homem que estava ali no 3º piso, por nome Eutico. E este homem, ele estava sentado, e Paulo prolongou a ministração cerca de meia-noite. E aquele homem dorme, ele estava ali ouvindo a palavra, estava sentado em cima na janela, e ele cai. E era cerca de meia-noite. E ali Eutico caiu, e a Bíblia diz que ele estava ali, porque Paulo prolongara a sua mensagem. Já chegou a meia-noite, sei que os irmãos aqui já estão querendo ir embora, mas Paulo estava pregando à meia-noite, e esse homem caiu. E aí avisaram Paulo, a Bíblia diz que Paulo desce até lá e ora por ele, e diz: ele não está morto, a alma dele. E naquele dia era o dia do pão asmo, ainda iam participar da ceia do Senhor. Tem muitos que dizem assim: o dia de ceia eu não gosto porque o culto termina mais tarde, aí eu não pego o fantástico. Paulo se prolongara, sem microfone, imagino, sem nada daquilo que nós temos aqui, e ele foi até meia-noite. Mas quando esse homem caiu, ele vai e ora, e esse homem ressuscita. E a Bíblia diz que então ele foi até a madrugada, e o povo ali ouvindo a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela nos liberta, ela nos restaura, ela edifica. A palavra do Senhor nos alimenta. E quem são essas pessoas que muitas vezes estão dormindo na casa de Deus? Quem são essas pessoas que vivem caindo? São pessoas que estão no nosso grupo muitas vezes. São pessoas que vivem no mundo. São pessoas que estão mortas, elas precisam reviver. Elas precisam ter vida. Veja no versículo 10, Atos 20, 10. E tendo Paulo descido, debruçou sobre ele, e abraçando-lhe, disse: não vos perturbeis, porque a sua alma está nele. Paulo diz: olha, a alma ainda está nele. Quem são essas pessoas que estão mortos e que a alma ainda está nele? Talvez são aquelas pessoas que o inimigo usa, são pessoas malandras, que nos prejudicam, pessoas que compram e não pagam a sua conta, pessoas que vivem em confusões, pessoa que vive falando mal de nós, falando mal de você, pessoa que vive nos amaldiçoando, pessoas que a alma está nele, mas ela está morta espiritual. São líderes que vivem amaldiçoando, são pessoas que vivem fazendo confusão, intriga, desavença, são pessoas que vivem praguejando, pessoas que vivem enganando. E essas pessoas precisam viver, porque a alma ainda está nela. E se nós não tivermos a consciência daquilo que Deus tem e daquilo que Deus quer fazer e fará das nossas vidas, nós desistimos dessas pessoas, nós deixamos de amar essas pessoas. E a Bíblia diz que nós não devemos nos cansar de fazer o bem, sempre estar estendendo as mãos para aqueles que precisam, aqueles que estão mortos espirituais. E ali Paulo, ele ministra até o amanhecer.
Quantas pessoas falam mal de nós? Quantas pessoas se levantam contra nossas vidas? Quando eu devo alguma coisa, quando eu não estou totalmente reto, e alguém fala mal de mim, a si mesmo dói, a si mesmo fere, a si mesmo machuca. Mas quando eu estou fazendo as coisas retas, quando estou fazendo as coisas certas, quando estou agradando meu Deus, e que as pessoas se levantam para falar mal de nós, para nos perseguir, isso dói muito mais ainda. Dói muito mais. Se eu estou errado, já dói. Imagina se eu estou fazendo as coisas certas, corretas, e ainda o inimigo usa a pessoa, porque ele tenta nos parar, tenta fazer com que nós retrocedemos, porque ele não quer que nós rompemos, e todos nós tivemos algumas decepções no nosso passado. E se nós não discernirmos entre um fato e um problema, nós ficamos presos a essas situações. E se eu não romper com o meu passado, eu não conseguiria alcançar o futuro que Deus tem para cada um de nós. Por isso, amado, nós temos que abençoar a vida das pessoas. Eu aprendi durante a minha caminhada que eu devo investir no meu irmão, que eu tenho que abençoá-lo, meu irmão, mesmo que um dia, amanhã ou depois, ele vai servir a Deus no outro lugar, não interessa. O importante é nós abençoar as pessoas, ministrar, lançar a semente, para que ele cresça, desenvolva. Mesmo que um dia ele vá produzir em outro ministério, outra igreja, outra cidade, outro país, outro estado, nós temos que lançar a semente, abençoar as pessoas, porque eu creio que um dia todos nós estaremos na eternidade com o nosso Deus, e cada um de nós vai receber os galardões de referente a tudo que nós fizemos aqui neste mundo, através do corpo em Cristo Jesus. Mas eu quero falar um segredo para vocês. Amados, escute, guarde no teu coração, quero falar para você. Nunca guarde semente ruim dentro do teu coração. Palavras negativas, palavras que amaldiçoaram, palavras que confrontaram você, humilhações, tudo aquilo que durante a sua caminhada, que você ouviu, que são sementes que vieram do inferno, e muitas vezes nós o alojamos no nosso coração, porque se um dia cair uma gota de água ali, essa semente vai crescer. E se é uma semente ruim, se é uma semente péssima, se é uma semente do mal que eu guardo no meu coração, e cair uma gota de água, um dia eu posso produzir também. Essas maldições que foi lançado um dia na minha vida, no meu coração, na minha alma. Então nunca guarde semente ruim no teu coração. Por isso nós precisamos romper com algumas coisas lá no passado, porque se nós continuarmos caminhando, até mesmo fazendo bem, mas com uma semente ruim dentro de mim, se um dia cair uma gota de água, essa semente vai germinar e ela vai produzir frutos maus. Nós precisamos discernir as coisas. Por isso que nós vemos muitos homens e mulheres de Deus sofrendo. Muitas pessoas que têm muitas promessas e não conseguem chegar aonde que deveria chegar. Muitas pessoas solitárias. Muitas pessoas que têm uma potencialidade muito grande. E eles não conseguem avançar, não conseguem triunfar. Porque muitas vezes existe algumas sementes
e que elas estão germinando, mas não é coisa boa não, porque receberam água. E quando uma pessoa está ferida, até um abraço dói nela. Você sabia que 70% dos problemas que não são resolvidos é por falta do bom ânimo? 70% dos problemas, para que você possa resolver, você precisa ter bom ânimo. 70%. Todo e qualquer problema, se você tentar resolver sem bom ânimo, você não vai conseguir. Por isso que nós temos que nos alegrar no Senhor. A Bíblia diz que nós devemos nos alegrar no Senhor. A palavra do Senhor diz que Deus derrama óleo de alegria sobre a nossa cabeça. De repente você precisa ser profeta de você mesmo, de você colocar a mão na tua cabeça e dizer: Senhor, traz este óleo de alegria, de paz na minha cabeça, eu não aceito esse mal. Nós vemos Davi, ele orando muitas vezes, dizendo: Senhor, ó, porque está triste a minha alma, porque está batida a minha alma. Não, espera no Senhor, porque eu sei que eu preciso me animar. Muitas vezes a tua alma está batida, muitas vezes você está deprimido, muitas vezes você está angustiado. Davi diz: não, porque ele fala para ele mesmo: por que a minha alma está batida? Eu não posso ficar assim. Porque se eu tiver em desânimo, ele tinha palavra, ele tinha promessa, que ele seria o segundo rei de Israel, que o Senhor restauraria Israel através da vida dele, mas as perseguições, as afrontas, as calúnias, 3.000 homens perseguindo ele dia e noite, pelas montanhas, pelas cavernas, de cidade em cidade, e muitas vezes batia aquela tristeza, aquela angústia, e ele clamando a Deus: Deus, por que está abatida a minha alma? Não, eu espero em Deus, porque eu sei que Deus vai me dar a vitória. 70% dos problemas que você não conseguiu resolver é porque você não estava animado, você andava desanimado. Se nós não tivermos bom ânimo, nós não vamos resolver os problemas. Nosso adversário, ele sabe como isso funciona. Alguns teólogos dizem que Deus manifesta 30% no nosso espírito, 30% na nossa alma e 40% no nosso corpo. Por que mais no nosso corpo? Por que não 100% no espírito? Deus quer usar espírito, alma e corpo. Ele nos fez assim. Porque o nosso corpo nós podemos tocar. Eu ensinei que a unção do Espírito de Deus não é no teu espírito, não é na tua alma, é no teu corpo. Muitas vezes você precisa tocar as pessoas. Ontem estava lá no casamento, tinha uma senhora que tem mais de 45 anos. Ela tem uma lepra na perna. E quando ela me viu ministrar ontem, ela procurou uma sobrinha minha e falou: quase 50 anos que eu sofro dessa enfermidade, raspagem, limpeza, aquela perna podre. Ela falou: eu sinto, Deus tocou no meu espírito, se este homem tocar em mim, Deus vai me curar. E aí depois eu fui orar por ela lá no meio do povo. Ela sentiu: se este pastor que está ministrando, eu senti no meu espírito, se ele tocar em mim, eu vou ser curado. A Bíblia diz que teus ossos de Eliseu ressuscitou morto. A Bíblia diz que Jesus não pôde fazer muita coisa ali em Nazaré, a não ser os poucos o qual ele tocou. Eu atendi aqui na sexta-feira uma irmã, Carol, e ela falou para mim: pastor, eu cheguei aqui o ano passado, eu nem lembrava, eu cheguei com câncer no rim,
já tinha tirado um pedaço, ia ter que tirar o resto, e você orou por mim, e eu voltei a fazer novamente o exame, não existia mais o câncer. Porque Deus quer usar teu espírito, tua alma e teu corpo. Quando a Bíblia diz que o teu corpo é o templo do Espírito, muitos não creem que é. Quando o Senhor fala para Moisés e fala para Josué, aonde que você colocar a planta dos teus pés, eu te dou a vitória. Então existem alguns lugares que Deus vai te levar, não é um mero acaso, não é uma coincidência de você estar ali, é para que você seja um profeta. Moisés diz, eu gostaria que todo mundo fosse profeta. Você tem essa unção para profetizar, para mudar situações. No meio político, na ciência, onde quer que o Espírito Santo esteja tocando no teu espírito, no teu coração, abra a tua boca, seja uma voz profética para liberar palavra de restauração, de libertação, de cura, de transformação, de mudança, porque Deus abençoa a vida através de vida. De Cristo em vós é a esperança da glória. A igreja do Senhor precisa viver isso. A igreja do Senhor precisa. Não é simplesmente um toque. Eu morando aqui 38 anos, sou valide. Ele entendeu que quando ele me abraçava, Deus prosperava na vida dele. E o que eu orei por irmãos, nessa cidade aqui, só ele discerniu. Quantas vezes nós passávamos ali na frente da loja dele, meio quieto, canizetas, mudava, e ele saía correndo, oh, primo, depois irmãos, ia lá no outro lado, nos agarrava e nos abraçava. 15 anos depois falou, olha, esse homem tem um mistério. Cada vez que eu abraçava ele, Deus prosperava na minha vida. E eu fui conversar com ele lá o dia que fui tirando a foto para colocar no livro, daqui uns 40 dias chega aí. Ele falou, Isauro, pode colocar isso aí, é verdade. Coloque o que você quiser, é verdade. Pode colocar, foi assim mesmo. Daí eu tirei a foto lá, o Valide, vocês vão ver no livro. Por quê? Nós temos que saber o quem nós somos. O filho do pastor Tom lá em Curitiba, a mesma coisa, ele falou, o dia que eu preguei na aba, pai, eu creio, se eu tocar, se o pastor tocar em mim, eu sei que eu vou enxergar. E ele foi na casa que eu estava. E eu toquei no menino de 9 anos. Ele saiu fora do condomínio, olhou a primeira placa. Pai, está escrito aquilo ali, tá? Pai, é verdade, está escrito aquilo naquela. Tá, filho. Naquela outra, tá, filho. Você está enxergando sim, 100% ambas as vistas. O sonho desse menino era entrar na escola militar, no colégio militar, mas ele não poderia entrar por causa da vista que ele tinha. O papo estava contando aqui que ele foi, não teve problema nenhum, hoje está na escola militar, porque era o sonho dele. Porque qualquer deficiência, você não entra na escola militar. Esse é o poder de Deus que está na minha vida e na sua vida. Nós precisamos viver isso. Porque nós somos ensinados só a receber bênçãos. Fazer a campanha das bênçãos. Isso, benção, benção, benção. Benção para todo mundo. Os filhos de Deus têm promessa. E as promessas não falham. Até uma pessoa cancerosa, uma câncer na garganta, e conseguindo falar é uma benção. Até uma pessoa numa cadeira, tomada pelo câncer e continuar trabalhando é uma benção. Mas para os filhos de Deus, temos promessa de comer o melhor dessa terra, de usufruir da saúde, de paz, de gozo, de felicidade.
A nossa vida, ela só tem sentido quando nós entendemos que a nossa provisão, ela vem do Senhor. Quando você entender toda a tua provisão, no seu trabalho, na sua empresa, no seu negócio, na sua família, o seu bem-estar, a sua saúde, a sua viagem, os seus sonhos, os seus anelos, quando você entender que toda a provisão que você precisa, ela está em Deus. Deus usa muitos meios, ramificações, mas Ele é a fonte. Por isso nós temos que ser grato a Deus, sermos grato a Ele por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, ser grato a Deus no nosso louvor, na nossa adoração. Você é grato a Ele quando você louva, quando você adora, quando você glorifica. Eu já falei aqui, nós temos um grande privilégio, porque só quem glorifica a Deus é aquele que tem o Espírito de Deus. Uma pessoa que não tem o Espírito de Deus, ela não pode glorificar a Deus. A Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus, ele glorifica o Pai através da minha vida, da sua vida. Satanás não quer que o Pai seja glorificado, por isso ele procura colocar uma geleira, uma trava, obstruir os nossos ouvidos, os nossos lábios, para que nós não glorificamos, não adoramos ao Deus Todo-Poderoso. Porque quando eu adoro a Deus, quando eu sirvo a Ele, quando eu amo a Ele, quando eu vivo na presença dEle, é como você emparedasse Deus na parede. Não tem como Deus não te abençoar, não liberar as promessas, as provisões, a resposta. Se você quer algo de Deus, emparede Deus com a sua gratidão, com o seu louvor, com a sua adoração, e você vai ver o sobrenatural de Deus acontecendo na sua vida. Oh! Amado, você pode emparedar a Deus a qualquer momento. Seja grato, louve, adore, ama. Faça declaração de amor a Ele. Isso vai fazer com que portas se abram. Josué 1,8 diz assim: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Deus colocou no seu espírito uma palavra de vida, uma palavra de vitória. Não sofra mais. Não chore mais, não viva mais uma vida corocochô, não fique olhando para as coisas do passado, que o diabo usou alguns fariseus para te ferir, te machucar, tentar parar a sua vida, seu relacionamento com Deus, tua vida de comunhão, das promessas que Deus tem na sua vida. Lembre, você é muito importante para Deus. Lembre que Deus te dá quando você demonstra o amor a Ele. Porque o Espírito Santo, Ele não se entristece. É eu e você que nos entristecemos. Ele fica triste quando você não confia nele. Quando você não dá ouvido a Ele. Quando você não aprova tudo que Jesus já fez por mim e por você. Do contrário, não. Do contrário, Ele está alegre. E Deus não tem prazer algum de ver o seu filho triste, por mais que a Bíblia não isenta de nós passar por aflições, porque o próprio Jesus falou: no mundo vocês vão ter muitas aflições, mas o que Ele diz? Mas tenha bom ânimo. Deus não quer que nós vivamos desanimados, para que você resolva esses problemas que estão surgindo, tem se levantado, perseguindo, afrontado a sua vida. Trate isso em bom ânimo, creia que Deus é sua força.
a sua fortaleza, o seu baluarte, a sua torre forte. Entregue para Ele esse problema, confia no Senhor, entregue o caminho a Ele, porque grandes coisas Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida, porque Ele é fiel à sua palavra. Você é importante para Deus, você é menina dos olhos do Senhor. Deus, amado, se nós ouvirmos a nossa alma, nós vamos agirmos fora do tempo. Mas se nós ouvirmos o Espírito de Deus, nós vamos agir segundo a vontade dEle, na hora dEle, no tempo dEle. Nós precisamos entender, obedecer ao nosso Deus. Nós precisamos caminhar no tempo de Deus, na hora do Senhor. Senão só fica um refrão para você, 2 Coríntios 5,17. Às vezes nós falamos que nem papagaio essa passagem. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso só acontece com aqueles que romper com o passado. Porque a nossa alma, a tendência dela é armazenar tudo aquilo que não presta. Eu só vou viver em novidade de vida quando eu rompo com esse passado e eu olho para Deus, o autor e consumador de toda obra. Então eu começarei a ver as coisas novas, dia após dia, experiência, relacionamento, comunhão, resposta, portas abertas, o refrigério do Senhor, as manifestações, as evidências do Senhor, os céus abertos para com a minha vida. Se eu romper com as coisas, com a velha natureza, o velho homem, se eu romper, então eu vou viver em novidade de vida. Não tem como você viver em novidade de vida se você não rompe com esse passado. Porque muitas vezes você tem tratado os seus problemas como se fosse um fato, como se não tivesse mais jeito, como se não tivesse como restaurar, como se não tivesse como recomeçar. Por isso Jesus fala em João 7,38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior correrão rios de água viva. Se você crê, confia no Senhor, como diz as Escrituras. O problema é que muitas vezes nós pegamos parte da Escritura. Isso aqui serve, mas isso aqui não dou ênfase. Nós temos que colocar o mesmo nível, a fé, o amor, a obediência, a fidelidade, a santidade, a pureza. Amado, nós temos que colocar tudo no mesmo nível. Não é só, eu estou firmado no amor, mas eu preciso estar alicerçado na fé também. Eu preciso estar alicerçado em santidade. Eu preciso estar alicerçado na comunhão. Eu preciso estar alicerçado no amor ao próximo. Eu preciso estar alicerçado no reino de Deus. Eu preciso estar, por isso nós precisamos de toda a palavra de Deus. E quando nós cremos na Escritura, no Deus que pode todas as coisas, rios de água viva fluirão de você. E aí você se torna um instrumento de bênção para tocar, para libertar, para restaurar, para mudar situações, aonde quer que você esteja e aonde quer que o Senhor te enviar. Porque Deus é fiel à sua palavra. Nada mais trágico na vida do crente é viver uma vida sem propósito. Quantas pessoas estão dentro da casa de Deus, cheio de talento, dons que receberam do Senhor que não têm se manifestado, mas eles estão sem propósito. Perder aquele pique, aquela primeira caminhada, as primeiras experiências que tiveram com Deus,
primeiro relacionamento, a primeira vez que sentiram a presença de Deus, que chorou, que se prostrou e dizer: Senhor, eu nunca mais te abandonarei. Mas diante dos vendavais, das tempestades, dos intempéries da vida, algumas coisas foi endurecendo o teu coração, a tua alma, tuas emoções, teus sentimentos. E muitas vezes nós estamos dentro da casa de Deus sem propósito. E Deus quer se manifestar de uma forma grandiosa e poderosa nas nossas vidas. Nesta noite, eu sou um profeta de Deus sobre a sua vida. E eu quero profetizar sobre você, meu irmão, minha irmã, que Deus vai te usar na totalidade, no teu espírito, na totalidade do seu poder na sua alma e na totalidade do seu poder no seu corpo. Eu quero profetizar sobre a sua vida, igreja, que você, aonde que você estiver, as pessoas que passar por você vão sentir esse toque, essa virtude. Que as pessoas vão falar para você: não estou entendendo nada, mas algo está na tua vida. Algo me diz: se você tocar em mim, eu vou ser liberto. Algo diz: se você tocar em mim, eu vou receber algo de Deus. Alguma coisa está dizendo: ore por mim, porque as almas estão cansadas, a alma chorando, precisando de um vaso, de um instrumento, de um filho de Deus. Eu estou sendo um profeta na sua vida, que Deus quer e vai usar a tua vida, porque o Espírito dele está em você. Tudo que muitas vezes eu preciso romper com esse passado e deixar esse Shekinah, essa glória de Deus, e o Espírito Santo do Senhor nos conduzir. Eu profetizo sobre a sua vida, que você vai profetizar sobre lar, família, pessoas doentes, enfermos, pessoas desenganadas, empresário falido, lares, famílias, nações, povos. Eu profetizo sobre a sua vida. Eu estou sendo um profeta para liberar essa palavra sobre você, igreja. O Espírito de Deus se manifesta aqui. Eu sinto, vibra no meu espírito o quanto Deus quer nos usar, o quanto o Espírito de Deus quer trabalhar através de nós. Ele está neste lugar. Igreja do Senhor, se coloque em pé, nós vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te trouxe aqui num propósito divino. Não é uma mera causa que você está aqui. Há uma glória, um Shekinah, um poder, uma virtude. Há uma liberalidade do trono de Deus sobre esta igreja. Deus levantando homens e mulheres jovens, adolescentes, anciões. Deus vai começar a usar as nossas crianças de uma maneira tão grande e poderosa. O Senhor vai trazer revelação, visão aos nossos pequeninos. O Senhor vai tocar através dos nossos adolescentes, através dos casais, através da nossa juventude. O Senhor vai tocar através dos anciões de uma maneira tão grande e poderosa. Assim como o Senhor foi com Moisés, assim o Senhor será contigo, igreja. Oh, alabai. Nós vamos ouvir apenas uma parte de um cântico aqui. Continue nesse mesmo espírito. Eu gostaria de estar orando por você. Louvado seja teu nome, Jesus. Ele está aqui, o Espírito de Deus. Oh, hoje sou filho. O Pai
hoje sou filho, o Pai me adotou. O Pai me adotou, o seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Meu Pai me ama, eu sou dele pra ser. Meu Pai me ama, eu sou dele pra ser. E nada vai me separar do seu grande amor. Meu Pai me ama, meu Pai me ama, eu sou dele pra ser. Meu Pai me ama, eu sou dele pra ser. E nada vai me separar do seu grande amor. Meu Pai me ama, meu Pai me ama, eu sou dele pra ser. Meu Pai me ama, eu sou dele pra ser. E nada vai me separar do seu grande amor. O Pai me adotou, o seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, o Pai me adotou, o seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Espírito de Deus. Glorificado o Pai, o Filho. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Você nunca confessou Jesus como Salvador, e nessa noite você gostaria de entregar a sua vida a Ele? Levante um dos seus braços bem alto, gostaria de orar por você. A palavra do Senhor diz: entrega o seu caminho a Ele, confia nele, e o mais Ele fará. Talvez alguém gostaria de reconciliar com Deus nessa noite. O Senhor te trouxe aqui, em nome de Jesus. Todos estão preparados para o arrebatamento? Louvado seja teu nome. Pai, obrigado, Senhor, pela tua igreja reunida nesta noite. Obrigado, Senhor, por esse alimento espiritual. Obrigado, Senhor, por esta palavra que o Senhor liberou sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esse privilégio de receber tudo aquilo que o Senhor liberou nessa noite. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as vossas vidas. E que o amor de Deus Pai, a graça poderosa de Cristo Jesus e a consolação do Espírito de Deus sede com cada um de vós hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus para buscar a sua amada igreja. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Deus abençoe. Aleluia. Aleluia. Você vai ter uma ótima semana maravilhosa. Deus vai te surpreender em todos os aspectos.